porque não são poucos, são muitos. Então que nós podemos levar os nossos olhos para o monte, de onde vem o nosso socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e toda a terra. Então, o Senhor é soberano, Ele sabe todas as coisas que a gente procura, que a gente necessita. Ele sabe o profundo e o escondido do coração. Jesus. Nós estávamos falando da mãe dela, e também estou muito feliz, né? Só de estar aqui a gente se sente feliz, amparado, amado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe. Tu és aquele que dá calmaria ao nosso coração. E nós anelamos, Senhor, pela Tua grandiosa presença. Pois são muito maiores e melhores. A Tua promessa está erguida, está de pé. Então nós elevaremos nossos olhos para os montes. Eu elevo os meus olhos para além do mundo. Eu sei, de lá vem o meu socorro. Vem, e Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes. Aleluia. Sobre os montes. Ele vem saltando dos montes. Eu sei, de lá vem o meu socorro. E Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Vamos ler aqui em Josué, capítulo 10, versículo 12. Josué capítulo 10, versículo 12, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Podemos assentar. Aqui, né? Diz que o sol e a lua são detidos. Esse versículo é conhecido, fala sobre Josué, né? Um evento milagroso, onde Josué, diante de todo o povo de Israel, pede a Deus que o sol e a lua se detivessem em Gibeão e no vale de Aijalon. Este pedido foi respondido e o sol e a lua pararam no céu, permitindo que os israelitas derrotassem os seus inimigos amorreus. Então aqui estava diante de Josué a promessa do Senhor, a qual ele confiou e depositou a sua fé no Senhor. A esperança de Josué e tudo quanto ele ali estava pensando fazer alguma coisa, Deus estava com ele, do lado dele. Já foi falado, Deus é contigo, não temas os inimigos amorreus, porque diante de ti há um Deus que é poderoso
para fazer tudo isso e muito mais, né? Porque o inimigo não pode nos parar, pela qual o Senhor tem depositado a obra dele em nossas mãos. E aquilo que tiver em nossa frente nos impedindo, o Senhor, ele detém o sol, ele detém a lua, ele extermina os inimigos para dar vitória ao seu povo. E ali as pessoas tentaram impedir o avanço, né, do povo do Senhor, e também diz que o Senhor fez ajudar seu povo a vencer os seus inimigos. Então Josué ali, ele não estava sozinho, ele tinha um Deus, ele tinha um Pai, que a qualquer momento que ele pudesse ali, ele chamasse, ele atenderia, ele ouviria dos céus e daria a vitória a Josué. E Josué, ele tinha confiança no Deus que tudo pode. E por que não nós não ter essa mesma confiança no Senhor Jesus? Eu me lembro, né, falando aqui sobre Josué, o Senhor, ele fez ali o pedido, respondeu, né, o pedido de Josué, fazendo o sol parar, a qual aconteceu parecido comigo. Eu estava pedindo um sinal da parte do Senhor, a qual eu tinha pedido algo, não me lembro agora, mas ali eu disse: Deus, se for da tua vontade, faz chover sobre a terra. Então ali, depois que eu orei, me levantei, quando eu olhei para fora, a chuva tinha caído. Então o Senhor, ele me respondeu, né, a qual o pedido que eu tinha feito para ele. Então não é diferente. Do jeito que Josué, ele fez a petição ao Senhor e Deus o concedeu, a mesma coisa somos nós. Aquilo qual a gente pedimos ao Senhor com fé e esperança, ele concede. Não sei qual é o sinal da parte do Senhor que tu tem pedido nesta noite. Eu só sei que o Senhor já tem respondido a tua petição. Pense comigo que os inimigos para nós podem ser maior, mas para Deus se torna menor, pois Deus, ele faz o exterminar da nossa vida. Seja o inimigo do cansaço, né? Seja o inimigo da fadiga, seja o inimigo da dor de cabeça, eu não sei a qual. Não te preocupas, já foi falado, o Senhor está cuidando. Os inimigos não têm poder sobre a mim e sobre a tua vida. Os amorreus nesta noite, Deus está exterminando e te dando vitória. Pois às vezes Ele não quer que a gente alcance a vida eterna, mas a gente já alcançou por aquele que nos amou primeiro. O versículo 3 diz assim: e o sol se deteve e a lua parou, até o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Aleluia! Quando o Senhor, ele quer te dar vitória, ele para o sol, ele para o tempo, ele para tudo para te dar vitória. Me lembro-me também quando eu ia para a igreja, eu dizia: Deus, não vai dar tempo, eu estou fazendo muita coisa, estou trabalhando, e ali eu ficava de olho na hora, né? A gente às vezes, quando trabalha para ocasião, para outras pessoas, a gente fica imune de horário, de cumprir horários. Mas eu sempre dizia: Deus sabe o desejo do nosso coração que arde a chama dentro de nós. Deus, eu quero ir para a tua casa, detém a hora, para o horário. E eu gostava de chegar sempre na hora certa. E ali, faltando poucos minutos para o horário, Deus, ele detém o horário, ele para o horário. Pois Deus, ele sabe o desejo do meu e do teu coração de estar na casa dele. Então não tem nada que impeça de tu chegares aqui. Pois ele sabe que a tua adoração é verdadeira diante dele. Ele sabe os teus pensamentos sobre ele.
Ele sabe quem tu és verdadeiramente diante dele. Então qualquer coisa que perdiz em nome dele, ele o fará. Só basta tu ter fé e confiar, como fez Josué aqui, que o sol, além de parar, de deter, a lua, além de parar, ainda parou no meio do céu. Aleluia! E ainda mais diz aqui no versículo 13 que o sol nem se apressou a se pôr-se, né? Então a gente tem que confiar mais no Senhor. Esse versículo 13 descreve aqui todo o milagre que se havia realizado, né, da parte do Senhor. Parou todo o movimento aparente do sol e da lua para prolongar o dia e permitir que os israelitas completassem a batalha contra os amorreus. Então o Senhor, ele permite que o dia passe limpo para dar tempo de tu adorar o Senhor, dá tempo de tu se organizar, dá tempo de tu se arrumar, dá tempo de tu ainda meditar na palavra dele para entregar aquilo que o Senhor propôs no teu coração para diante do teu povo. Aleluia. Então o Senhor deteve para poder completar ali a batalha. E o versículo 14 diz assim: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aleluia. O rei de Jerusalém, sabendo que Gideão havia feito paz com Israel, temeu muito, porque Gideão era da cidade grande e todos os seus homens eram valentes. Então aqui ele temeu, o rei ele temeu, sabendo que Gideão havia feito a paz em Israel, né? Ali era uma cidade grande de homens valentes. Para Deus não existe cidade grande e cidade pequena, homem grande e homem pequeno. Ele quer saber o que ele quer fazer na minha e na tua vida hoje. Ele detém o sol, ele para a lua para te dar vitória. Glória a Deus. O Senhor, ele não precisa de ninguém para fazer o que ele tem que fazer. Ele faz. Espera no tempo. É tudo no tempo. Deus sempre me faz entender e sempre Ele está sussurrando aos meus ouvidos. É no tempo. É no tempo. É no meu tempo. O tempo é meu. E quando o tempo chegar, bradará a vitória na tua vida e na minha vida. Glória a Deus. Verso 15. E se tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. Essa passagem destaca o poder de Deus e a resposta, a oração e fé de Josué. Então, basta somente você perseverar na oração, ter fé e esperança no Deus que tudo pode, porque às vezes a gente depositamos a nossa fé e esperança em ídolos que são mortos, que não fala, que não vê, que não pode fazer nada. Ou depositamos em pessoas que falam e que prometem, e quando chega no momento não cumpre, ela falha, pois é ser humano, é carne, igual a nós. Aí às vezes se frustramos, aborrecemos, aí ao qual procuramos ao Senhor o porquê de tudo isso, e às vezes procuramos colocar a culpa nele, sem ele ter culpa alguma dos nossos atos. Então procure ir adiante da qual pode resolver o teu problema, o meu problema. Não em pessoas que igual a nós, mas em uma pessoa que não se compara a nós, a qual ela é diferente,
a qual não tem pecado algum na vida dele, a qual ele é puro e santo, e nele não há mácula nenhuma. Ele sim resolve. Basta apenas você orar e fazer o pedido ao Senhor e esperar a resposta de Deus. Ele já tem falado, ele faz o sol parar, deter, a lua também, o tempo também, porque tudo pertence a ele. O domínio está sobre a mão dele. Aprendemos que devemos pôr a nossa fé e confiança naquele que tudo pode fazer, não em cavalos, não em homens, não em carruagem, mas no Deus que tudo pode fazer. Tem que pôr a vida naquele que te deu verdadeiramente a vida na qual tu vive hoje. A paz que excede todo o entendimento. Josué ali, ele pôs a confiança dele no Senhor. Por isso ele teve a vitória contra os amorreus. Ele ali teve a paz em todo Israel. Então não é só confiar e pôr em ação a fé que Deus ele pôs diante de nós, pois coisas inefáveis nós veremos. Deus faz coisas incríveis a acontecer no meio do povo dele. Deus é fiel e ele não falha, e ele nunca perderá uma batalha. A confiança no Senhor é algo a qual nós não podemos medir, mas algo que podemos ter e confiar e depositar no Senhor. Então faça igual Josué. Se ele venceu a batalha contra os amorreus, você também vencerá. Glória a Deus. Pois o Senhor, ele promete e ele cumpre a promessa dele. Então vença os amorreus nesta noite com a espada do Espírito Santo de Deus. Ele tem autoridade no céu e na terra. Aleluia. Pois tu és filho dele. Nós somos filho dele. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então essa mensagem que o Senhor propôs no meu coração para que entregássemos ao povo que é dele, né? Benfeitura dele, a qual o rosto dele resplandece sobre os nossos rostos, pois nós somos semelhança de Jesus Cristo. Eu agradeço a ele mais uma vez está ministrando a palavra que é diretamente vida por ele. Glória a Deus. Pois ele é grande e ele é fiel. Ele pode resolver todas as coisas nesta noite. O Senhor Deus de Israel. Próximo será a tua vida, o teu caminho. Então permanece no qual você foi chamado por aquele que nos amou primeiro. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, igreja, mais um culto.